Eu tirei esse print aqui, mas o cabeção tirou. Eu tirei um print na hora que eu lembrei, mas isso aqui fazia aproximadamente 22 horas, tá? Não completou 24 horas. Eu tinha que ter tirado bem no finalzinho pra pegar ali o máximo de engajamento possível. Teve gente que abriu isso aqui depois. Mas o momento em que eu tirei esse print aqui, já tinham 503 aberturas desses stories. E o mais louco é que existem alguns experts aqui, que a gente tem aqui na empresa, que vendem bem, tá? Vende assim coisa de, sei lá, de 40, 50, 60 mil reais por mês no perpétuo com produtos. E esses experts têm 30 mil seguidores, 40 mil seguidores e não consegue bater essa bendita visualização que eu tenho aqui. Por quê? Porque não fez o negócio certo, ou comprou seguidor, ou sei lá, ou fez sorteio, esse tipo de coisa, ou não cria a sequência exata de stories, né? Aquele funilzinho exato de stories que gera engajamento. Eu tirei esse print aqui com aproximadamente 22 horas, tá? Então tinha 42% de engajamento no momento que eu tirei esse print. Fechando 24 horas, ou seja, no finalzinho, eu voltei pra olhar as visualizações, quase quando ele estava sumindo esses stories, e tinha batido aqui 51% de engajamento, tá? Essa mesma sequência a gente testou com outro expert aqui da empresa. Eu não vou mostrar o expert pra vocês, senão vocês vão saber as áreas no qual eu trabalho, isso não é interessante. Com aproximadamente 200, acho que 206 ou 220, sei lá, mil inscritos, tá? Isso aqui cresce todo dia, o Instagram desse expert aqui tá crescendo pra caramba, a maioria é orgânico. Deu aproximadamente 35% de engajamento. E eu testei também com um outro nicho ali, o nicho de imigração, que deu também um engajamento de aproximadamente 34, 33% de engajamento com 20 mil seguidores, tá? Então funciona pro meu, que tem pouco inscrito, pouco seguidor. Funciona também pro médio, com 20, 30 mil inscritos, mil seguidores. E com Instagrams extremamente gigantes, como por exemplo 200 mil, tá? Lógico, 200 mil não é um número grande, né? Se for comparar aí com, sei lá, o Whindersson Nunes, que tem 56 milhões de pessoas, é um Instagram pequeno. Mas pro Instagram nichado, onde a pessoa tá criando conteúdo nichado ali, eu considero um Instagram grande, 200 mil pessoas, tá? Quando é que funciona então essa estrutura, esse método que eu criei aqui, esse funilzinho para stories no Instagram, quando que vai funcionar? Quando que ele vai gerar os melhores resultados, tá? Se você tem seguidores reais, isso vai funcionar para você. Se você nunca realizou um sorteio. Então, se você já realizou sorteio, possivelmente o seu Instagram tem um monte de pessoas ali que não estão ali por conta de você e por conta do teu conteúdo. Elas estão ali por simplesmente querer ganhar aquele produto ou querer ganhar aquele prêmio do sorteio. Isso pode atrapalhar. Funciona, mas se você não realizou sorteio, isso vai funcionar para você. Se você fez sorteio, isso aqui não vai funcionar tão bem assim, porque as pessoas que estão ali, a não ser que você limpe a sua base de lead, a sua base de clientes ali no Instagram, pode ser que melhore. Mas geralmente quem realizou sorteio ou quem comprou seguidor já não tem um bom engajamento nativo, tá? As pessoas, o Instagram já não entrega, porque isso aqui é uma punição do próprio Instagram. Vem um monte de boot ali pro seu Instagram, ou um monte de pessoas que estão totalmente desinteressadas do conteúdo, e o Instagram fala assim, ah, beleza, esse cara aqui tem um monte de gente aqui, mas ninguém engaja com ele, logo eu vou parar de mostrar as postagens dele, tá? Então, você precisa ter seguidores reais. Se você não tem seguidores reais, isso aqui não vai funcionar tão bem pra você. Recomendo que você remova todos os boots aí, não ligue pra números, tá? Ainda mais hoje que a gente tem o arrasta pra cima, o clique aqui, pra qualquer pessoa, praticamente qualquer pessoa pode ter acesso a isso hoje, não precisa depender mais dos 10 mil seguidores. Então, não se preocupe com números, tá? Números não trazem resultados. E se você não realizou sorteio, isso aqui tende a funcionar muito bem também. Isso aqui funciona para quem tem seguidores que vieram através do tráfego pago, ou seja, se você está criando anúncios para atrair mais pessoas, ou através do tráfego orgânico, seja com conteúdos de feed, com conteúdos de Reels, com conteúdos de Stories, sei lá, ou com indicação, ou com lives, collabs que você fez com outras pessoas, funcionam também. Funcionam pelas pessoas que estão ali através do seu conteúdo, ou por você, por verem você como mentor, e se você gerou autoridade, tá? Então funciona basicamente para qualquer Instagram que tenha um nicho definido, não tenha comprado seguidores e não tenha feito sorteio, tá? Por quê? Funciona para quem fez sorteio? Funciona para quem comprou seguidor? Funciona. Vai melhorar o engajamento? Vai. Mas você não vai conseguir um engajamento de 50% se os 50% dos seus seguidores são boot, entendeu? Basicamente funciona para todos os perfis que não compraram seguidores ou não geraram sorteios, não fizeram sorteios, tá? Independente se você trouxe os seguidores por tráfego pago ou por tráfego orgânico, independente se as pessoas estão ali pelo seu conteúdo ou por você, se você tem um pingo de autoridade, vai funcionar pra você isso daqui, tá? Agora, se você não tem autoridade nenhuma também, nem tenta isso aqui que não vai funcionar, beleza? Você tem que ter um mínimo de autoridade, um mínimo de conteúdo criado ali para as pessoas poderem engajar, beleza? Por que essa sequência ela funciona tão bem, tá? Por que ela gera tantos resultados assim, seja em Instagrams pequenos, Instagrams médios, perfis grandes, perfis não tão grandes assim também? Por que funciona tão bem esse sistema desse funilzinho de Instagram que a gente criou aqui, tá? Por que ele traz tantos resultados? Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo melhor aqui, ó. Quando você vai fazer um lançamento, você consegue um engajamento maior das pessoas. Por quê? Porque você cria todo um processo grande que lá no final das contas vai culminar em um engajamento maior. Isso aqui não. Isso aqui ele começa já com resultados imediatos. Então se você criar essa sequência assim que a gente terminar essa aula aqui, você vai ver que você consegue basicamente os mesmos resultados. Quanto mais você fizer, mais resultados vai trazer, porém
na hora que você fizer, você já vai ver esses resultados funcionando. Então ele traz resultados imediatos. Se você continuar fazendo esse script, utilizando esse funilzinho aqui ao longo do tempo, você vai doutrinando, ensinando o algoritmo a entregar os seus conteúdos cada vez mais. Por quê? Porque faz com que o seu Instagram apareça primeiro nas bolinhas dos stories. Sabe quando a pessoa posta os stories e tem aquelas bolinhas no Instagram lá? Esse algoritmo, esse sistema que a gente criou aqui, ele faz com que a sua bolinha apareça primeiro, ou seja, ganhe prioridade. Então a pessoa não precisa rolar pro lado para chegar até você. Faz com que você sempre esteja ali aparecendo em primeiro. Isso gera mais aberturas dos seus stories. Número 2, isso aqui é bem importante, tá? Isso aqui é o que mais traz resultados. Quando você segue exatamente esse script que eu vou passar para você aqui, isso faz com que o screen time aumente, tá? O screen time é o tempo que a pessoa passa assistindo o seu conteúdo ali no Instagram. Então quando a pessoa pega o celular lá, abre o Instagram, ela passa um período. O Instagram sabe, beleza, tal fulano passou 30 segundos assistindo os stories do Matheus. Então, se ele passou 30 segundos assistindo os stories do Matheus e passou só 15 segundos assistindo os stories do Lachuk, por exemplo, logo eu vou priorizar mostrar o Matheus para essa pessoa do que priorizar mostrar o Lachuk, certo? Então, aumenta o screen time, faz a pessoa ficar mais tempo assistindo os seus stories. Isso aqui vai te dar pontos extras com o algoritmo. Faz a pessoa entrar espontaneamente no seu perfil. Isso aqui é muito poderoso. Quando você cria esse tipo de sequência, você faz com que gera um desejo na pessoa de entrar no seu perfil. Quando a pessoa entra no seu perfil, logo ela passa mais tempo no seu perfil, fica lá, o screen time aumenta e faz com que o Instagram, o algoritmo, veja você como uma pessoa mais relevante para aquele perfil. Imagina assim, ó, o Instagram, ele funciona individualmente para cada uma das pessoas. Não é porque você tá aparecendo em primeiro para uma pessoa que você vai aparecer em primeiro para outra pessoa, entendeu? É individual. Então, quanto mais pessoas você conseguir ensinar e doutrinar para que as pessoas vão espontaneamente até seu perfil ou abram espontaneamente o seu perfil, mais chance você tem de ficar aparecendo para essa pessoa. Imagina assim, ó, o Instagram deu uma seleção de stories lá pra pessoa assistir. Então a pessoa abriu o Instagram, tem um monte de bolinha ali. Mas a pessoa vai, rola aquelas bolinhas e achou você e clicou em você. O que essa pessoa tá dizendo pro Instagram? Essa pessoa na qual eu abri os stories é muito mais importante do que todas essas outras pessoas que você colocou primeiro. Então o que vai acontecer das próximas vezes? O Instagram vai mostrar você na frente das outras pessoas. É por isso que é tão poderoso esse script aqui, tá? E faz com que as pessoas engajem com suas postagens. Uma coisa é você postar uma sequência de stories e as pessoas assistirem. Outra coisa é você postar uma sequência de stories e as pessoas assistirem engajando. Isso aqui é muito poderoso, tá? A pessoa reagindo, curtindo, comentando, respondendo. Isso aqui é extremamente poderoso. Você tá na frente de 99% das pessoas simplesmente de utilizar esse script aqui, tá? Esses aqui são os motivos pelo qual isso daqui funciona, pelo qual o script que eu vou te mostrar funciona. Então, já sabe para quem que funciona, em quais perfis funciona, basicamente em todos os perfis que não tem, sei lá, seguidores fake e que não tem autoridade nenhuma. Funciona em todos esses perfis que não tenham seguidores fake e que não tenham seguidor com um perfil com zero autoridade também não vai funcionar. E funciona por esses motivos que eu te falei aqui. Gera resultados imediatos, ensina o algoritmo ao longo do tempo e também gera resultados imediatos. Faz com que você apareça primeiro nas bolinhas do Instagram, faz o seu screen time aumentar, faz as pessoas entrarem espontaneamente no seu perfil e engajarem com os seus posts, tá? É por isso que é tão poderoso. Essa sequência é uma sequência simples, tá? Você vai ver que é uma sequência simples, mas gera tudo isso de uma única vez. É como se fosse uma avalanche de coisas que vai acontecendo ali que ele ativa, ele aquece o algoritmo do seu Instagram para te gerar engajamento instantâneo. Primeira coisa, o passo 1 é o segredo. A gente chamou de o segredo. Por quê? Porque no passo 1, você vai ter que fazer as pessoas, os seus seguidores do Instagram, imaginarem que você descobriu um segredo. O que eu fiz até agora com você aqui nessa aula? Um segredo. Até agora eu contei pra você os resultados, falei pra quem era, falei pra quem não era, o tempo inteiro gerando antecipação, falando que, ó, eu vou te revelar o segredo que gera 50% de engajamento no Instagram. Então, a primeira coisa é mostrar pros seus seguidores que você tem um segredo. Recomendo muito que você faça via texto. Por quê? Porque vídeo, a pessoa assiste o vídeo e acabou. Texto, as pessoas demoram mais pra ler. A pessoa demora muito mais pra ler um conteúdo do que pra ouvir aquele mesmo conteúdo, entendeu? Então você fazer em forma de texto vai fazer com que o screen time, ou seja, o tempo que a pessoa passa nos seus stories, aumente. Olha só a sequência que eu fiz aqui, ó. Qual foi o primeiro stories que eu criei então? Posso te contar um segredo? Foi o que eu postei. Postei pela primeira vez isso daqui. Tá, um adendo, tá? É muito legal você usar essa sequência aqui depois que todos os seus stories atuais tenham sumido. Então, se você criar essa sequência e os seus outros stories não sumiram ainda, isso aqui não vai performar tão bem. Por quê? Porque se você postou, sei lá, 15 stories hoje e depois de 15 stories você faz essa sequência, ela não vai funcionar bem. Tem que ser a primeira coisa que você vai fazer. Então, se você tá olhando esse script e você já tem stories postado, espera sumir. A hora que sumir tudo, você faz isso que eu tô te falando. Então, a primeira coisa que eu postei foi: posso te contar um segredo? Depois, algo tão simples e
tão fácil de fazer que ninguém nunca parou pra pensar nisso, mas que gera resultados. Olha só a curiosidade e a antecipação que eu tô gerando pra essa sequência aqui, ó. Você pode utilizar esse mesmo script aqui. Pode copiar, não tem problema com isso não, tá? Aí eu tirei um print, ó. Tirei um print do que eu ia falar. Depois desse print, eu postei. Não pareceu nada de estranho nesse anúncio aqui atrás? Então eu fiz uma flechinha voltando e falei também, quem me acompanha via o e-mail já sabe o que eu vou explicar. Essa flechinha aqui faz com que a pessoa volte e olhe de novo o stories anterior. Você percebe que tudo isso aqui é planejado, nada disso daqui foi por acaso. Posso te contar um segredo? Antecipação, algo tão fácil e tão simples de fazer que ninguém nunca percebeu, ninguém nunca parou pra pensar nisso, mas que gera resultados. A pessoa fica assim, ó, o que será que é que ele vai falar? Meu Deus do céu, nunca ninguém prestou atenção nisso, nunca ninguém percebeu e gera resultados, o que será? Não, alguém deve ter pensado, certeza. Então percebe, a antecipação, começa aquela disputa mental na cabeça das pessoas, de quem abriu esses stories falando assim, não, o que ele vai falar? O que será que é? Eu tô curioso pra saber. Aí um print nada a ver aqui, ó, um print que não faz sentido. E depois falando pra pessoa voltar e analisar o print, falando, vê se tem algo estranho nesse print aqui. A pessoa vai olhar e falar, tá, o que tem de estranho aqui? Qual que é o jogo dos 7 erros? Será que é a mulher que tá estranha? Será que é o título? Será que é a chamada pra ação? Será que é a foto? O que é que tá estranho? E a pessoa vai ficar pensando. Esse daqui é o primeiro passo, o segredo. Você precisa mostrar que existe um segredo, beleza? Passo 2, a cobrança. A cobrança foi o que eu acabei de fazer com você aqui atrás. Eu só vou te entregar esse conteúdo se você deixar o seu hashtag foco no LTV. Olha só, tô te cobrando. Pra mim te entregar esse conteúdo de valor, você precisa fazer o pagamento. Esse passo 2, eu falei aqui, ó, nesse momento eu disse que ia revelar o segredo, mas eu precisava de no mínimo X reações nos stories. Então eu pedi 100 reações aqui, mas isso aqui passou longe, tá? Passou muito mais. Falei assim, ó, mas tudo tem um preço. Falei, pra você entender o que tem de especial nesse anúncio e por que esse é um hack que você precisa fazer, que você precisa conhecer, você precisa fazer uma única coisa. Próximo stories, você precisa responder esses stories com um foguinho, ou seja, reagir a esses stories com um foguinho. Só quando bater 100 reações, eu vou contar qual que é o segredo. Então eu cobrei das pessoas. No Instagram, se não batesse as 100 reações, eu não ia entregar o conteúdo, porque eu preciso ensinar os meus seguidores de que eu falo sério, entendeu? Se as pessoas não reagiram, não bateram, eu não vou entregar o negócio, porque eu tô pedindo 100 reações. Se os caras não foram capazes de entregar 100 reações pra mim, não tenho por que eu entregar um conteúdo de valor. Você precisa fazer a mesma coisa, tá? No passo 3 você vai ver aqui, ó. Passo 3 é o sumiço. Então depois de você pedir a cobrança da pessoa, falar assim, ó, eu preciso de X reações nos meus stories, você vai sumir. Você não vai postar mais nada. Por quê? Depois daquilo lá, depois que eu postei, eu desapareci por 20 horas. Eu fiquei 20 horas sem postar nada do Instagram, deixando todo mundo curioso pra saber qual que era o segredo. Então, primeira coisa, eu tenho um segredo, eu vou te cobrar, e o que eu vou te cobrar é reagir a esses stories. Quando bater 100 reações, eu volto pra postar. Eu sumi por 20 horas, de propósito, tá? A gente bateu, sei lá, em 2 horas ali as reações. Mas eu sumi por 20 horas pra gerar essa curiosidade nas pessoas. Então, passo 3 é o sumiço. Passo 4 é fazer a aterrissagem. Então, depois de 20 horas, eu voltei e falei o seguinte, ó, batemos as 100 reações. Eu vou te mostrar esse hack maluco que traz resultados. Então, olha só, nesse momento é hora de voltar e aparecer. Dizer que foi batido a meta de reações e, principalmente, se bateu a meta, você posta. Se não bateu a meta de reações, você fala o seguinte, ó, vocês não fizeram o suficiente. Eu pedi 100 reações, pedi 200, pedi 1000, pedi 10.000 reações e a gente não teve. Então, vocês não querem ver o conteúdo. Eu não vou mostrar. Pra da próxima vez, a hora que eu falar que é uma cobrança, ela é séria. Eu só vou mostrar o conteúdo quando vocês reagirem aos stories. Se você não reagir, significa que você não quer ver. Então, eu não vou mostrar, tá? Então, se você bateu, você segue daqui. Se não bateu, fala pras pessoas, ó, não batemos. Vocês não quiseram ver o conteúdo, eu não vou mostrar. Quem sabe da próxima vez vocês estejam mais interessados, mais engajados, aí sim eu mostro, mas como não batemos a reação aí, lamento, vocês vão ficar sem esse conteúdo. Então, se você bateu, segue aqui, ó. Batemos as 100 reações. Eu vou te mostrar esse hack maluco, mas que traz resultados. Funciona para qualquer nicho, vale a pena você testar e preciso que você preste atenção. Bora lá. Então, essa parte é a aterrissagem. É quando eu volto e mostro pra pessoa que finalmente a gente bateu as reações e que agora eu vou mostrar o conteúdo pra elas, tá? Então, esse aqui é o passo 4. A gente avança então pro passo 5, que é a revelação do segredo. Então, no passo 5 é basicamente o segredo revelado. Finalmente, é hora de revelar o segredo. Eu postei, eu não tirei todos os prints porque foi uma sequência bem longa, mas eu peguei um print específico aqui só pra você ver, ó. Nesse print aqui eu falei, nesse stories aqui eu falei, esse é um gatilho muito poderoso chamado de prova social. Se tem muita gente gostando, então é bom e eu vou gostar também. Esse efeito também é chamado de primazia e serve para fazer vendas por indicação, mas isso é assunto para outro dia. Então olha só, eu já joguei um gancho já para um stories que eu ia fazer em outro dia. Mas o que eu queria te mostrar aqui é, além do conteúdo que eu fui postando, eu fui criando um conteúdo meio que dinâmico, olha só. Textos de tamanhos diferentes, com cores diferentes, chamando atenção para os pontos específicos e principalmente eu gosto muito de ilustrar os stories. Então isso aqui é uma foto do Elon Musk chamando atenção aqui. São prints que eu pego na internet e que eu coloco nos stories para tornar mais interativo, mais bonito e mais gostoso da pessoa assistir, tá? Então eu vou colocando essas reações, quem já viu
seguiu no Instagram, falando isso, se você não me segue no Instagram, é @ddiasmate. Então eu coloco esses stories interativos aqui, umas imagenzinhas, uns gifs pra deixar o negócio mais divertido. E já vou jogando também ganchos pros próximos conteúdos. Então você viu aqui, ó, que eu falei sobre o efeito de primazia, que é o efeito da prova social, e já deixei, ó, isso é assunto para outro dia. Outro dia que eu voltar e falar sobre primazia, automaticamente quem assistiu essa sequência vai saber que é um conteúdo porreta, entendeu? Esse é o passo 5, tá? O segredo revelado. Passo 6, o agradecimento. Então você vai fazer toda a sequência com o conteúdo ali, fazendo stories bonitinho, bem elaborado, com imagens, com GIFs, com textos de tamanhos diferentes, chamando a atenção onde você quer que chame atenção, faça desenho, sei lá, mostre o que você quer mostrar, aquele conteúdo. E finalmente, o último passo é o agradecimento, que é você avisar a sua audiência que acabou, e se eles gostaram, é para eles reagirem novamente aos stories, ou mandar uma mensagem, ou apenas curtir. Então eu postei a menininha aqui vendo a casa pegando fogo, falei, curtiu? Dá um like nesse stories, quem sabe eu passo mais hacks. A gente abriu o ciclo com o segredo, depois do ciclo a gente fez a cobrança, que é a pessoa precisa reagir, ou precisa responder, ou precisa curtir, ou precisa bater a meta mínima, você vai sumir, depois de você sumir você vai voltar, depois de algumas horas, né, você vai voltar, ver se bateu a meta dos stories, se bateu você segue, se não bateu você fala pras pessoas, ó, o problema é de vocês, não tô nem aí, eu dei a opção, dei a chance de vocês fazerem parte, vocês não querem fazer parte, o problema é de vocês. Você precisa mostrar esse seu lado no Instagram, esse seu lado mais, tô nem aí pros seguidores, sabe? Você precisa ter o lado afetivo, é lógico, responder as pessoas com carinho, com vontade, engajar com as pessoas, interagir com as pessoas, mas você precisa deixar claro que se a pessoa não tá interessada no que você tá entregando, foda-se, tá nem aí. Quer me seguir, segue, quer sair, sai, foda-se, não tô ligando pra você especificamente, entendeu? Agora, se você quer andar comigo, a gente vai andar. Se você quer correr comigo, a gente vai correr junto. Se você quer ficar parado comigo, a gente vai ficar parado. Se você quer voar comigo, a gente vai voar junto. Mas, se você não quer, eu não vou ficar puxando a sua mão. Esse é o esquema desse script, mostrar isso pra pessoa. Se você bateu, aí você avança pro conteúdo, mostra lá o conteúdo, faz a aterrissagem e por último, depois que você entregou o conteúdo, o agradecimento com mais um call to action, com mais uma chamada pra ação, falando pra pessoa, mandar uma mensagem pra você. Isso aqui serve também se você quiser fazer venda, se você quiser gerar lead, se você quiser gerar mensagens, fechamento de serviço, qualquer coisa, você pode usar esse script aqui pra qualquer coisa.